A Bíblia registra algumas das construções mais impressionantes do mundo antigo. Estruturas erguidas em uma época em que não existiam vigas de aço, concreto armado, guindastes hidráulicos ou máquinas de precisão computadorizada. Ainda assim, muitas dessas obras desafiam a engenharia moderna quando analisadas sob a ótica da logística, da organização de mão de obra e da complexidade estrutural. Algumas foram pensadas para resistir à força da natureza. Outras foram concebidas para consolidar poder político e religioso. Outras ainda nasceram com finalidade defensiva, preparadas para enfrentar cercos e guerras. E muitas delas, apesar de toda a técnica envolvida, ruíram. Neste vídeo, essas construções não serão tratadas apenas como símbolos espirituais ou alegorias religiosas. Elas serão observadas como projetos reais. Projetos que exigiram planejamento, seleção de materiais, domínio técnico, coordenação de equipes e enfrentamento de limitações ambientais. Porque somente quando entendemos como foram construídas, conseguimos compreender por que marcaram a história de maneira tão profunda. Tudo começa com um projeto que não foi o maior em dimensão urbana, mas foi o primeiro grande empreendimento construtivo registrado nas Escrituras. Antes de qualquer templo monumental, antes de muralhas fortificadas ou torres verticais, o livro de Gênesis apresenta a construção da Arca de Noé. Segundo o texto bíblico, Noé recebe instruções específicas, com medidas definidas, proporções estabelecidas e orientações detalhadas sobre materiais e vedação. Do ponto de vista construtivo, a arca não era um navio convencional, não foi projetada para navegação ativa, não possuía quilha para corte de correnteza, nem velas para direcionamento. Seu objetivo não era velocidade ou manobrabilidade. Era flutuação estável. O foco do projeto estava na resistência estrutural e na capacidade de suportar pressão contínua da água por um longo período. O texto descreve uma estrutura de grandes proporções, organizada em 3 níveis internos, com compartimentos distribuídos para acomodação organizada. Isso implica planejamento de carga, distribuição de peso e estabilidade longitudinal. Uma embarcação mal balanceada poderia inclinar, girar ou até romper sob tensão constante. Além disso, há menção à aplicação de betume para vedação externa e interna. Essa camada impermeabilizante não era apenas um detalhe, era essencial para impedir infiltração prolongada. Em termos técnicos, isso significa controle de umidade, resistência à pressão hidrostática e prevenção de deterioração da madeira. Independentemente das discussões sobre escala ou natureza do evento descrito, o texto apresenta a arca como um projeto funcional, concebido com um objetivo específico: preservar vida durante uma catástrofe ambiental. Não há improviso no relato, há especificação técnica. E esse padrão, instruções claras seguidas de execução cuidadosa, reaparece em outras construções bíblicas. Após o dilúvio, a narrativa bíblica registra uma das primeiras grandes obras coletivas da humanidade. Em Gênesis 11, os descendentes de Noé se estabelecem na planície de Sinear e iniciam a construção da Torre de Babel. Aqui há uma mudança tecnológica relevante. Diferentemente das construções feitas com pedra natural, o texto destaca o uso de tijolos moldados e cozidos ao fogo, unidos por betume. Essa inovação permitia produção padronizada em larga escala. Tijolos uniformes facilitam alinhamento, repetição de camadas e crescimento vertical consistente. Na região da Mesopotâmia, onde a pedra era escassa e o barro abundante, essa tecnologia foi determinante para o surgimento de estruturas monumentais conhecidas como zigurates. O objetivo da torre não era defesa militar nem habitação, era verticalidade, era visibilidade, era centralização. Construir algo alto o suficiente para ser visto à distância exigia cálculo de base, ampliação progressiva em camadas e controle de peso. Estruturas verticais antigas dependiam de bases largas e redução gradual de volume para manter estabilidade. Mas a Torre de Babel dependia de algo ainda mais essencial do que tijolos: coordenação humana. Um projeto desse porte exigia linguagem comum, organização coletiva, padronização de tarefas e sequência construtiva. O texto bíblico afirma que a interrupção da obra,
ocorre quando a comunicação entre os construtores é comprometida. O colapso não foi estrutural, foi organizacional. Sem linguagem comum, a obra se tornou inviável. Arqueologicamente, o Ziggurat Etemenanque, em Babilônia, descrito como a casa que liga o céu e a terra, apresenta semelhanças conceituais evidentes. Embora não exista comprovação definitiva de que seja a torre mencionada, o paralelo estrutural é notável. Depois de Babel, o foco da narrativa se desloca para um povo específico. Os descendentes de Abraão tornam-se escravos no Egito e, após o êxodo, atravessam o deserto sob liderança de Moisés. É nesse contexto de deslocamento constante que surge uma construção radicalmente diferente das anteriores: o tabernáculo. O tabernáculo não era torre, nem muralha, nem templo fixo. Era uma estrutura móvel, projetada para ser montada, desmontada e transportada repetidas vezes ao longo de décadas. Do ponto de vista técnico, isso exige modularidade. Cada componente precisava ter encaixe preciso, peso controlado e proporções adequadas para transporte humano. A base estrutural era formada por painéis verticais de madeira sustentados por bases metálicas, descritas como fundidas em prata. Isso adicionava peso real à estrutura e exigia alinhamento exato para a estabilidade. Os painéis eram revestidos com ouro, inclusive nos encaixes, aumentando a complexidade e o controle de carga. O sistema de cobertura era composto por camadas sobrepostas, cada uma com função específica de proteção térmica e estrutural. Em ambiente desértico, isso implicava resistência a vento forte, calor intenso e desgaste contínuo. Internamente, o tabernáculo possuía organização hierárquica clara. O lugar santo e o santo dos santos eram separados por cortina espessa. O espaço mais interno abrigava a Arca da Aliança. Essa divisão não era apenas simbólica. Determinava dimensões, circulação e restrição de acesso. Além da arca, havia a menorá moldada em ouro maciço, o altar de incenso e a mesa dos pães. Cada elemento exigia posicionamento exato, ventilação controlada e segurança no uso contínuo de fogo, em ambiente fechado revestido com materiais combustíveis. Quando o povo se estabelece definitivamente na Terra Prometida, a lógica modular do tabernáculo se transforma em arquitetura permanente. Surge então o Templo de Salomão em Jerusalém. O que era desmontável torna-se fixo. As pedras do templo eram talhadas fora do local de construção e transportadas já ajustadas. Isso indica padronização de medidas e logística de transporte preciso. O interior foi revestido com madeira de cedro e posteriormente coberto com lâminas de ouro. O revestimento aumentava significativamente o peso, exigindo estrutura de suporte extremamente estável. Querubins gigantes revestidos de ouro ocupavam o Santo dos Santos. Relevos entalhados decoravam as paredes. A madeira vinha de regiões distantes, implicando acordos comerciais e transporte marítimo. Séculos depois, o templo é destruído. No retorno do exílio, um segundo templo é erguido. Durante o reinado de Herodes, o Grande, o complexo é ampliado de forma monumental. O maior desafio não era apenas o edifício, mas o terreno. Herodes ordena a construção de uma plataforma artificial sustentada por muros de contenção gigantescos. Blocos de pedra com dezenas de toneladas são posicionados com precisão impressionante. Técnicas de alavancagem, rampas e encaixe preciso foram necessárias. O complexo incluía pátios amplos, altar de grande porte para sacrifícios e sistemas de abastecimento de água e drenagem. No ano 70 da era cristã, durante o cerco romano, o templo é incendiado e desmontado deliberadamente. O ouro derretido escorre entre as pedras, levando os soldados a desmontarem bloco por bloco para recuperar o metal. Restam apenas partes dos muros de contenção, incluindo o atual muro ocidental. A arca resistiu às águas. A torre foi interrompida por falha organizacional. O tabernáculo acompanhou um povo em movimento. Jericó colapsou de forma abrupta. O templo foi destruído por guerra deliberada. Cada construção revela decisões técnicas e consequências reais. Esses relatos mostram que a Bíblia também descreve engenharia, logística, materiais e impacto histórico concreto.
Não são apenas narrativas espirituais, mas registros de obras que influenciaram civilizações inteiras. Agora eu quero saber de você. Qual dessas construções mais impressiona pela complexidade técnica e por quê? Deixe seu comentário. Se esse tipo de análise histórica e construtiva aprofunda sua compreensão das Escrituras, inscreva-se no canal. Aqui a Bíblia é observada como texto, como história e como construção real. E se você quer mais conteúdos unindo arqueologia, engenharia e narrativa bíblica, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.